Fala pessoal, Thiago aqui, mais uma análise aí do Bitcoin, hoje dia 21 de fevereiro, hoje é feriado nos Estados Unidos, tá pessoal? Todo feriado nos Estados Unidos, isso é bem impactante para o mercado como um todo, tá? Os Estados Unidos é uma grande potência mundial e quando o mercado está fechado lá, isso tende a trazer uma estranheza no mercado. O mercado se comporta de uma forma um pouco diferente. Normalmente, com uma volatilidade maior, né, e com menor liquidez, quer dizer, tem menos lote, menos pessoas comprando, porque as pessoas nos Estados Unidos estão de férias, e isso faz com que o preço ele tenha um zigue-zague maior, né, a volatilidade. Né? Então vamos aqui para o nosso gráfico, né? A gente continua aqui com as nossas linhas de tendência de baixa, essa LTB, essa linha branca aqui para baixo, uma LTA, essa linha branca aqui para cima. A LTB foi rompida aqui no dia 4 de fevereiro. A confirmação dela seria o rompimento desse topo aqui acima dessa linha horizontal vermelha nos 44.500 nessa região. Ele não confirmou, ele não conseguiu fechar acima. Então, ainda mostra o movimento a força do movimento de baixa, tá? A LTA, que é essa linha branca para cima, ascendente aqui, né? Fundos ascendentes, acaba de ser rompida, ela foi rompida precisamente no dia 17 e após o rompimento dessa LTA, o preço não voltou mais para cima dela, ficou aqui para baixo, né? Segurou bastante nessa outra região de compra, né? Nessa linha aqui na faixa dos 39.600, 40 mil dólares, ela realmente segurou aqui nessa linha. Isso aqui era uma retração de Fibonacci desse movimento, dessa linha de alta. Como que eu traço Fibonacci? Você seleciona ali, pega o fundo do início ali da sua LTA e marca até o topo. O topo está aqui, vou simplesmente arrastar um pouco mais para o lado para a gente pegar todo o movimento. Então, essa linha verde está aqui na região dos 50% de Fibo. Então, esse movimento aqui, a correção de 50%, é nessa linha verde, na casa próximo dos 40 mil dólares. E veja que realmente foi um ponto de briga. Nós analisamos aqui sempre no gráfico de um dia, tá? Tá aqui, ó, o gráfico diário, né? Cada barra dessa, cada candle representa um dia. Mas para a gente conseguir analisar talvez entradas mais precisas e como o preço se comportou em determinadas regiões, a gente desce aqui um pouco em tempos menores. Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora, por exemplo, ajustar ele aqui. Veja só, veja que na linha verde, na região dos 39.663, ele chegou a tocar aqui 1, 2, 3 vezes e depois subiu. Quem comprou nessa linha verde teve a oportunidade de sair do trade com quase 2%, aproximadamente 1,85%, aqui no range de algumas horas, né? Cada barra dessa aqui agora representa 1 hora. Então veja que realmente foi um ponto de suporte, né? O preço parou aqui, ele não passou rápido aqui, não passou com facilidade, ele teve uma briga aqui de várias horas, talvez aqui de mais de um dia, né? Vamos contabilizar a partir do primeiro toque que ele bateu nessa nossa linha. Nós tivemos aqui até ela conseguir romper, tivemos aí 38 barras, foram 1 dia e 14 horas para ele realmente conseguir romper. Então, quem comprou aqui, no mesmo dia, conseguiu perceber se o preço iria subir ou não. A gente consegue ver aqui claramente os candles de 1 hora que não tinha barras fortes de subida de preço. Era para uma barra maior como essa daqui ter acontecido imediatamente depois, uma barra grande aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma barra nessa proporção aqui, ó. Vamos lá, desenhar a barra maior aqui embaixo, essa barra verde aqui. Era para uma barra verde como essa daqui, mais ou menos o tamanho dessa barra vermelha ali, ter acontecido aqui após esse movimento. Olha só,
O preço ele veio aqui, desceu, bateu aqui, ele veio, fez um fundo um pouco maior do que esse, então aqui consideramos uma falha de fundo, e em seguida era para ele ter rompido esses topos anteriores, esse daqui, com barras semelhantes a essa que eu desenhei aqui. Então era para aqui a gente ter uma barra mais ou menos desse tamanho, que superaria essa faixa de preço aqui, ó, essa região aqui, esse topinho. E depois, quem sabe, algumas outras barras maiores, né? Uma continuação aqui, né, desse movimento. Então, isso seria o ideal, né, que o preço ele fizesse isso daqui. Mas não foi o que ele fez. Ele realmente caiu aqui. Deixa eu só apagar essas barras ali. Pronto, as barras apagadas. O preço então veio, conseguiu romper. E agora ele tentou voltar para essa região e não conseguiu. Está trabalhando aqui nesse outro range aqui, nessa região, aqui entre os 36, essa linha verde que já tem um tempo, que também traçamos ela aqui, e essa faixa aqui dos 39 mil. Esse aqui é a movimentação de hoje, né? Dia 21, tá aqui, ó, começou aqui dia 21. Veja que o preço tentou subir, ele tinha caído um pouquinho mais, tentou subir, caiu forte e já subiu forte. Lembra que eu mencionei sobre a volatilidade? É isso, né? Tem poucas ordens na tela, então o preço ele desce rápido e sobe rápido com muita facilidade, né? Qualquer ordem aí um pouco maior, qualquer pessoa vendendo aí 100 bitcoins, 200 bitcoins, movimenta esse preço aí para um dos lados, e é o que está acontecendo. Então, se alguém comprou aqui e está aguardando, né, foi apenas uma primeira entrada de 10, 15, 20% do capital, você pode entrar com um valor um pouco maior, com 30, 40% aqui nessa região, para fazer o médio e tentar sair aqui com 10%, 7, 8% quando ele fizer uma movimentação dessa. Se você não está se sentindo confortável no trade, né, lembrando, se você não está fazendo hold, né, quem faz hold compra todos os meses uma quantia numa determinada data, não importando o preço. Isso depois vou até gravar um vídeo e disponibilizar uma tabela para vocês poderem fazer um acompanhamento dessa forma de operação, que é o hold, né? Você comprar esperando daqui 3, 4, 5 anos, fazendo compras recorrentes todos os meses, isso não tem segredo. Agora, para quem busca, por exemplo, operações diárias ou semanais, né, busca aí dentro de um mês oferir algum tipo de lucro, e comprou aqui, deu uma pequena chance para sair, o preço mostrou que ele não vai continuar subindo daqui, e aqui ele deu uma nova falha de topo, tá, pessoal? Então, se o preço não conseguir superar esse topo aqui, a tendência dele é de continuar caindo. Veja que no gráfico de 1 hora, a gente tem uma outra LTB aqui. Ah, Thiago, mas você vai ficar traçando aí LTA, LTB, esse tanto de risco aí no seu gráfico? Sim, para a gente poder entender o comportamento do preço, o que ele está fazendo. Numa micro tendência, um movimento curto, mas que levou aqui algumas horas, né? Que essas algumas horas dá aí mais de 2, 3 dias, ele está fazendo esse movimento de baixa. Para ele conseguir superar, para ele conseguir voltar a subir, ele tem que superar essa faixa de preço aqui, que foi uma faixa que foi brigada, uma faixa que ele foi, voltou, ficou trabalhando, ele ficou lateralizado, né? Não saía, não subia nem descia, fez aqui um caixote, na verdade, a gente pode até traçar aqui um caixote aqui nessa região, ele fez esse caixotinho aqui e acabou, deixa eu colocar aqui transparente, ele fez esse caixote e acabou rompendo o caixote para baixo. Então, caracteriza aí realmente a força do movimento de queda. E ele pode sim ir buscar essas próximas áreas de preço de compra mais embaixo, os 36 mil dólares e os 30 mil dólares. Por isso a importância de você ter um bom gerenciamento, entrar nas primeiras, fazer as primeiras entradas com um capital menor, porque assim você tem a maior parte do seu capital para fazer um médio aqui embaixo. E você faz aqui um médio aqui e depois você faz um outro médio aqui, que com certeza o preço vai dar uma suspirada, vai dar uma respirada para dar oportunidade para você conseguir sair no lucro. Lembrando que esse ano de 2022 o preço do Bitcoin continua numa tendência de baixa, tá, pessoal? Ele não descaracterizou o movimento de baixa, como eu mencionei aqui, seria apenas no rompimento dessa linha horizontal na faixa dos 45 mil, 44.500
$1.000, né? Então, isso fica claro aqui nessa falha de topo. Veja que ele trabalhou exatamente nessa linha, tocou aqui, fez a falha de topo aqui, né? Não conseguiu superar e agora está descendo. Vamos aguardar então para os próximos dias para ver quais são a movimentação aí do Bitcoin. Só mostrar outra coisa para vocês aqui. Uma das possíveis motivos da continuação do movimento de queda do Bitcoin, além da gente olhar aqui graficamente, eu sempre gosto de olhar alguma parte de fundamentos. O Bitcoin era para seguir movimentos contrários, né, do mercado convencional, mas aqui a gente vê os principais índices da Europa, né, o DAX, o FTSE, o CAC, né, o Stock 600, eles estão todos caindo por causa disso aqui, pessoal, da alerta de guerra aqui entre Rússia e Ucrânia, né? Então toda essa tensão política aí está fazendo os principais índices ativos do mundo cair. Aqui na Ásia também, só esse aqui que ficou positivo. A gente tem aqui, esse é dos Estados Unidos, estão negativos aqui, apesar de ser feriado lá, o mercado futuro abre, tá, pessoal? O mercado de petróleo e os seus derivados estão todos subindo, né? E isso é um reflexo aí da possível escalada de guerra, né? Se acontecer uma guerra, o petróleo sobe, né? Fica mais escasso, é mais utilizado e acaba se desvalorizando. Depois eu vou deixar o link aí, quem quiser olhar esse site da CNBC, você olha todos os mercados financeiros em todo mundo, tá? O mercado financeiro em todo mundo, você vê a cotação, você vê aqui as principais notícias, as principais matérias aqui. E já há algum tempo que o Bitcoin vem seguindo aqui esses mercados, tá? Se os mercados estão caindo, o Bitcoin cai. Se os mercados estão subindo, o Bitcoin sobe. A gente vê que estão todos caindo aqui. Vamos voltar aqui na Europa, 1,37, esse 0,3, esse 1,81 e vamos ver aqui o Bitcoin. Bitcoin agora nesse momento ele está com a variação de 1,25% de alta, mas o movimento dele foi um movimento de queda, ele chegou a cair aqui no dia 2,99%, exatamente ali próximo daqueles valores que os principais índices estão caindo. Pessoal, então vamos ficar de olho, vamos ficar atento, faça o seu gerenciamento de risco. Bitcoin numa outra micro tendência de baixa, cuidado aí com as compras, compre sempre com capital menor, tenha sempre mais capital para fazer médios mais abaixo, para você conseguir sair aí de algumas enrascadas. Outro detalhe, IFR que estava mostrando força de subida, a gente vê que o IFR estava subindo aqui, ele agora já está fazendo aqui topos mais baixos e mostrando que ele está descendo. Então compras, pessoal, enquanto ele estiver caindo, vai fazendo os médios aqui nessas linhas verdes, ou se ele começar a subir, eu só penso em compra depois que ele romper essa média de 200, voltar e fizer um pullback nela para continuar subindo. Isso sim mostraria a força do Bitcoin para cima e ele não está com cara que vai fazer isso. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Valeu, até a próxima.